Todas as mensagens que eu ouço desta passagem sempre focalizam na esposa, a Jerusalém que desce do céu, a nova Jerusalém. Gastam a mensagem inteira só mostrando as belezas dessa cidade, e ela é muito linda. Nós vemos as 12 fundações, as 12 portas de pérola, e gastam a mensagem inteira explanando e mostrando e exaltando essa cidade. Mas eu confesso que ao ler essa passagem, eu não vejo que a Nova Jerusalém é o centro das atenções dessa passagem. O centro das atenções, nós vemos, está em Cristo, porque é o tabernáculo de Deus descendo. Nós vemos que no meio desta Nova Jerusalém, não tem templo, há apenas um trono no meio dela. O foco não está na cidade, mas está no Cordeiro. O que eu quero levar os irmãos hoje é para contemplarmos o Cordeiro na sua glória. Nós vemos primeiramente o contexto dessa passagem, começando no verso 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. De cara a gente pode ver aqui que se você gosta de praia, aproveite agora, porque na eternidade não vai ter praia. Nós vemos aqui que as primeiras coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso Deus tem os dois pré-requisitos para ser o Criador. Ele é eterno. A própria criação requer eternidade, pois sem nada nunca existiu, como que algo poderia existir? Ele é eterno. Primeira coisa, ele é todo poderoso. Ele falou e foi feito. Ele tem todo o poder. Ele é eterno passado, portanto, ele tem os pré-requisitos para ser o Criador. Ele criou, falou e foi feito. Nós vemos neste mundo que nós temos aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele nos dá a sua palavra, e na sua palavra ele nos mostra aquilo que ele vai fazer. Na minha leitura pessoal, estou em Amós, eu já passei por Amós essa semana, já estou em Jonas, mas ele falando com Amós, nós vemos que Deus fala que ele nada faz sem primeiramente falar aos seus santos, os seus profetas, os seus servos, o que ele vai fazer. O nosso Senhor Jesus, aos seus discípulos, falou aquilo que estaria por vir, e aqui no Apocalipse, nós vemos Deus mostrando o que está por vir. Por quê? Para que tenhamos esperança, para que possamos passar por esses dias maus, e termos esperança, para acharmos graça, para viver num mundo tão sem graça. Nós temos na palavra de Deus esperança, e nós temos de gastar o nosso tempo na palavra. Você quer que a sua fé cresça? Então leia a palavra. A fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você lê com fé a palavra de Deus, mais a sua fé vai crescer. Mais você anda em espírito, mais você vai ter fé, porque um fruto do espírito é fé. Deixa eu até dar um pequeno parênteses aqui, de graça. A minha definição de fé, nós vemos em Hebreus, falando de fé, uma descrição de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Mas Hebreus 11 é mais uma descrição de fé. É como uma planta, você tem um construtor, ele olha um terreno, um arquiteto, um engenheiro, e ele enxerga uma construção. Outro olha aquele terreno e só vê pasto. A palavra de Deus é a planta, ela nos mostra o que está por vir, nos dá realmente uma perspectiva diferente da nossa vida.
Nós encontramos de onde nós viemos, porque estamos aqui, para onde estamos indo. Nós vemos então na palavra de Deus a planta da eternidade. Com Deus não tem plano B, só tem plano A, com relação ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, que foi crucificado antes da fundação do mundo. Antes mesmo de Adão e Eva pecarem, o Cordeiro já havia sido crucificado no céu. É isso que a Bíblia está falando, o plano dele já estava traçado. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Eu falei da minha definição de fé. A minha definição de fé é a seguinte: é a habilidade de crer que Deus pode fazer aquilo que Ele já sabe que Ele pode fazer. Bom, Geraldo, me traz um copinho de plástico, aqueles copinhos de plástico, gentileza, e vem junto, preciso do irmão, deixa eu mostrar, preciso ilustrar isso para os irmãos. Eu quero que vocês fiquem impressionados com o irmão Geraldo hoje. Vocês vão ver a força que esse homem tem. Irmão Geraldo, vem aqui. Eu falei que eu quero que todos fiquem impressionados com o irmão hoje. Esse homem tem uma força e vai mostrar para nós. Vem aqui, irmão Geraldo, com o copo. Quantos acreditam que o irmão Geraldo consegue esmagar esse copo aqui? Irmão Geraldo, demonstra a sua força, esmaga esse copo para a gente hoje. Obrigado, irmão Geraldo. Fé. A habilidade de crer que Deus pode fazer aquilo que Ele já sabe que Ele pode fazer. Eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que eu posso. Deus não fica impressionado com isso. Ele pode, Ele sabe que Ele pode. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que eu posso, filho. Eu sei, calma, eu sei que eu posso. A pergunta não é se Ele pode ou não. Ele pode todas as coisas. O Jesus falou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu posso, filho, calma, eu sei que eu posso. Não é essa a pergunta. A pergunta é, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, qual é o seu propósito nessa situação? Nós temos de reconhecer quem nós somos. Obrigado, irmão. E é o que nós vamos ver hoje nessa passagem. Então, o contexto, as primeiras coisas já passaram. Hoje nós padecemos por aflições, mas o Senhor Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele revela para nós as coisas que estarão por vir, que estão por vir, para que nós tenhamos esperança. Mas também, continuando nessa passagem, nós temos de lembrar o Cordeiro na sua humilhação. Ele diz aqui no verso 4, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Qual o contexto dessa passagem de Deus limpando todos os olhos, limpando as lágrimas? Nós acabamos de terminar o capítulo 20, ao entrar no 21, nós passamos o 20. Uma pastora colega meu foi para Portugal, e ele conta que ele perguntou onde que ficava o portão número 3, e disseram, logo depois do número 2. Ele falou, obrigado, literalmente aconteceu. Apocalipse 20, verso 11, diz assim, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu mar os mortos que nele havia,
e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O nosso Senhor Jesus no Getsemane orou: Pai, se for da sua vontade, passa de mim este cálice. Que cálice era aquele que lhe estava tão pesaroso que não queria provar, mas estava disposto a obedecer o Pai? Que cálice era aquele? Era o cálice da ira de Deus pelos pecados. Na cruz, ele gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Nós temos a triunidade de Deus, nós temos Deus Pai e Deus Filho sendo separados na cruz, o Pai virando as suas costas sem causa de alguma culpa que o Filho tenha cometido. O Pai vira suas costas ao Filho e o Filho grita: meu Deus, por que me desamparaste? Por que ele fez isso? Pois ele tomou sobre si os nossos pecados. A ira de Deus foi derramada sobre o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, inocentemente, por nós. Nós temos de lembrar de Cristo na sua humilhação. Ele veio como servo sofredor, ele veio como o Cordeiro inocente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio, sofreu por nós, viveu a vida perfeita que nós não conseguimos e foi até a cruz sem pecado e tomou sobre si os nossos pecados. Ele entregou a sua vida, ninguém a tirou dele. Ele gritou e entregou a sua vida. Ele teve poder sobre a sua vida para entregar. Da mesma forma, teve poder sobre a sua vida para ressuscitar. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque ele ressuscitou. O túmulo no jardim está vazio hoje. Nós estamos aqui porque ele venceu a morte. Ele foi obediente até a cruz e ele ressuscitou. Ele é chamado as primícias dentre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Todas as outras ressurreições foram meramente milagres. Meramente milagres. A gente explode essa ideia. A pessoa está morta, pensava voltar, a gente não consegue conceber essa ideia. Mas pessoas ressuscitaram. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, outros ressuscitaram com ele, mas todos eles voltaram a morrer, mas não o Senhor Jesus. Ele é as primícias, ele é o primeiro a ter o corpo glorificado, o qual ele prometeu a nós. O Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos, ele comeu com eles, ele desvaneceu, sumiu da presença deles e a comida não ficou presa na parede. A gente tem uma mente tão pequena às vezes, a gente pensa que o material é tão eterno, tão físico, mas estas coisas foram feitas aquelas que não são, que não se veem. As coisas materiais foram feitas as espirituais. Deus é espírito, ele falou e foi feito. As materiais são passageiras, as espirituais são eternas. Ele é o primeiro a ter o corpo glorificado, que prometeu a nós, os que esperam neles, os que aceitam como seu Salvador. Nós vamos ter o corpo glorificado tal qual dele. A trombeta vai soar, amém? E nós vamos nos encontrar com ele, e para sempre estaremos com o Senhor. Portanto, consolemos uns aos outros com as palavras, disse Paulo. Mas nessa passagem que nós acabamos de ler, é o do grande juízo final, onde os livros serão abertos. 2 livros, o livro das obras. Até pouco tempo era difícil acreditar que tudo que uma pessoa falou ou pensou, poderia ser trazido a juízo. Hoje, com o WhatsApp, a gente vê como é possível. Eu estava com a minha sogrinha, ela reclamando, falou: eu não tenho você no meu WhatsApp. Eu falei: sogrinha, a senhora foi a primeira que eu adicionei no WhatsApp. Eu peguei e mostrei lá, a segunda pessoa. A primeira foi minha cunhada, a segunda foi minha sogrinha. Eu falei: está aqui, ó, segunda mensagem que eu mandei, foi para a senhora, mandei via data. Ela: tá, é que não tem foto. Mas hoje, nós conseguimos entender
como que Deus vai trazer a juízo cada palavra que uma pessoa falou, cada obra que ela falou está sendo escrita. Mas não é por isso que vão para o inferno, porque tem 2 livros, e o segundo livro é o livro da vida, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós vamos chorar pelo menos mais uma vez, e vai ser nessa ocasião, quando a gente vê entes queridos, amigos, sendo julgados e lançados no lago de fogo, nós vamos chorar. Quando eu estava no seminário, todo animado, pensando em voltar para o campo missionário, para ser um missionário, servir a Deus, pensando em pessoas que eu ia conduzir para Cristo, mas depois eu pensei, tem alguém que vai ser conduzido para Cristo, e depois vai ter um ente querido que vai falecer sem Cristo, e eu pensei, o que eu vou falar para essa pessoa? E eu fiquei sem resposta, até que a mãe do irmão José do Carmo, nossa igreja, faleceu. Aí eu percebi, tem consolo que só Deus pode dar. E eu compartilhei essa passagem com ele. Deus vai tirar toda lágrima dos nossos olhos. Nós vamos chorar pelo menos mais uma vez, e vai ser nessa ocasião. Deus vai nos consolar, Ele é o Deus de toda consolação. O homem tem a sua responsabilidade. O Espírito Santo é quem convence, e o nosso papel é pregar. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. O nosso papel é pregar. O Espírito Santo é quem convence. Jesus Cristo é quem salva. Quando aprendi isso, é que eu comecei a realmente aprender evangelismo e conduzir pessoas para Cristo. Quando eu aprendi, eu só prego. É o Espírito Santo quem convence, e é Jesus Cristo quem salva. Nós temos o ministério da reconciliação, mas nós temos de pregar. Nós temos de abrir a boca. Nós temos de viver o Evangelho. Testemunho é que a sua vida condiza com o que você fale. Então, se eu falo, eu preciso ter uma vida que condiz com aquilo que eu falo. Isso que é testemunho. Ter uma vida condizente com a minha mensagem. Mas Cristo, Ele veio para nos livrar desse julgamento. É por isso que Ele veio. É por isso que nós celebramos a Páscoa, pois Ele entregou o seu corpo por nossos pecados, para nos livrar deste julgamento. Os que o aceitam não estão apontados para o juízo. Nós vamos estar em outro tribunal, o do tribunal de Cristo. Nós vamos prestar contas pelas nossas vidas, pelo que fizemos neste corpo, nós vamos receber galardão, e nós vamos depois depositar isso aos pés do nosso Senhor. Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, é Ele quem nos dá os nossos talentos, e nós precisamos usar os nossos talentos para Ele, para a honra e glória dEle. O pior exemplo que eu usei de uma pessoa não usando os seus talentos para o Senhor, foi de uma igreja que estava sem pianista, e tinha uma mocinha que estava aprendendo piano clássico. E o pastor chegou até ela e perguntou se aquela moça não poderia, tocar os hinos na igreja. A qual a mocinha respondeu: pastor, eu estou aprendendo piano clássico, se eu for tocar hinos vai atrapalhar o meu estilo clássico, portanto não posso tocar na igreja. Uou! Essa é aquela pessoa que ganha um talento e esconde o seu talento. E se ela fala: sim, pastor, eu vou aprender a tocar música sacra também, para poder louvar a Deus, tocar na igreja. Aquele talento agora seriam quantos? 2. Se Deus te deu um talento, use para o seu trabalho, mas use para a glória de Deus. Quer ser uma coisa que me chamou a atenção? A primeira vez que entrei na igreja foi quando vi o design gráfico. Eu falei: uau, que lindo, quem fez isso? Daí o pastor falou, foi o Pedro. Falei, gente boa. Ele usa os seus talentos no seu trabalho, mas usa os seus talentos para o Senhor. Continue assim, Pedro. Temos de multiplicar os nossos talentos, usá-los para a honra e glória do nosso Deus, pois um dia nós vamos prestar contas a Ele.
e nós vamos poder depositar os nossos talentos aos seus pés. Eu não quero estar naquele grupo que vai ser salvo como pelo fogo, que não vão ter nada a mostrar. Eu quero ter talentos para depositar aos seus pés. Mas nós temos que entender hoje quem o Cordeiro é. Olhar, contemplá-lo na sua glória. Verso 22 aqui do nosso capítulo 21. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Tem um só trono e nele está sentado o Cordeiro. Ele é a imagem de Deus Pai. Ele falou aos seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é a expressa imagem do Pai. Ele é o Cordeiro que está sentado no trono. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus falou: é-me dado todo o poder. Deus é Espírito, e importa que aquele que eu adoro em Espírito e em verdade. E olha só, não tem templo. O templo é o Senhor Jesus, tem só um trono. Hoje nós precisamos de um local para chegarmos juntos, para nos reunirmos. Nós somos a igreja, as pessoas, não é o prédio, somos nós. Nós precisamos de um lugar para nos reunirmos juntos. Mas aqui não vai ter mais templo, vai ter um trono. Nós temos um trono no nosso coração. A pergunta é: quem está sentado no trono do seu coração? Ele é Senhor. Ele é Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso. E nós temos que a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha que interessante, o verso 24. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Na eternidade, no novo céu e na nova terra que serão criados, haverão nações e haverão reis. Quem somos nós? Nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja. Nós já vamos ver quem nós somos. Mas haverão nações de salvos, haverão reis. Olha um pouquinho mais para frente, e está lá sobre o verso 2 do 22. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Interessante, os meses serão observados na eternidade. Essa árvore da vida vai dar o seu fruto de mês a mês, um fruto diferente. A própria folha será para a saúde das nações. Então, na eternidade haverão reis, haverão nações. Se nós olharmos na tribulação, vamos entender quem nós somos, ok? Nós somos a igreja. Nós somos chamados a noiva de Cristo. Quando Cristo voltar e vai tocar o alarido, nós vamos subir e encontrar com Ele nos ares. Nós vamos estar com Ele por 7 anos, nas bodas do Cordeiro. Aqui na terra, a última semana de Daniel será cumprida. Os 7 anos de tribulação, aqueles 3 anos e meio de paz aparente, e depois 3 anos e meio de tribulação. Se Deus não abreviasse os dias, ninguém iria sobreviver àqueles dias. Nós vemos então Cristo voltando, e quem volta com Ele? Quem vai estar voltando com Cristo? Que é nós. Nós vamos estar voltando com Ele. Depois Ele vai estabelecer o seu reino milenar. Onde que nós vamos estar? Com Ele, servindo a Ele. Nós vamos reinar com Ele, nós vamos ser juízes de anjos, nós vamos reinar com Cristo. O Satanás vai estar preso durante 1000 anos. E alguém diz, num seminário, né, um jovem num seminário que ensinava que Satanás já está preso, né? E o seminarista perguntou para o professor: mas se Satanás está preso, por que tem tantas coisas ruins acontecendo hoje? Aí o professor falou que Satanás está preso, mas ele tem uma corda bem grande. Só que não, é futuro, ele está solto hoje. Dou até um parênteses. Na quinta-feira eu estava pregando,
na minha igreja e ensinei, eu falei, não tenho medo, não é do maligno que eu tenho medo. Ele não pode fazer nada sem o consentimento do nosso Deus. Se olharmos para Jó, Jó veio prestar contas a Deus, e foi Deus quem falou, consideraste o meu servo Jó, e foi Deus quem abriu a portela. Satanás falou, não posso fazer nada com ele. Você colocou uma proteção em volta dele, e Deus falou, tira. Daí Satanás falou, tira que ele tem, ele vai te negar. Deus falou, pode tirar, não tira a sua vida. Tirou tudo, tirou a saúde, primeiramente tirou os bens, tirou os filhos, depois tirou a saúde. Mas foi Deus quem falou, consideraste o meu servo Jó. Não foi Satanás quem chegou, falou, e o seu servo? Foi Deus quem falou, olha meu servo Jó, consideraste? Deus é quem abriu a portela e permitiu aquilo na vida de Jó. Deus fortaleceu a Jó. Ele não negou a Deus tudo que passou. Eu estava lendo Jó quando meu pai teve o que ele teve na coluna dele. Ele sofreu dor como eu nunca vi ninguém sofrer. Ele gemia de dor na cama, no hospital com a sua coluna. E ao ler Jó, me ajudou a entender que meu pai estava passando por tanta dor. O inimigo, ele atenta contra nós, sim, mas ele não é o Todo-Poderoso. Ele quer que nós pensamos isso dele, mas ele não é o Todo-Poderoso. Ele quer que nós pensamos que ele é onipotente, onisciente, mas ele não é. Se nós lêssemos em Apocalipse, nós vemos que o povo vai ser escondido longe da visão, longe do conhecimento do inimigo. Ele não tem todo o conhecimento, não tem todo o poder, só o nosso Deus tem. Não devemos temer aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode lançar o corpo, a alma no inferno, a esse devemos temer. Mas ao ler Jó, me ajudou a ver o que meu pai estava passando. Um homem fiel a Deus, 50 anos de ministério no Brasil, e sofrendo o que ele sofreu, vi a conclusão de Jó: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus tem um propósito para as nossas vidas, até na aflição, até no momento da doença, Deus está no controle e tem um propósito. Lázaro e o homem rico, Deus não poderia curar a Lázaro? Com certeza, mas permitiu que ele sofresse, tivesse aquelas chagas e morresse na pobreza, para nos contar a história de Lázaro e o homem rico. A história, não é a parábola, dá nomes aos bois, e nos mostrar como é o inferno. Mas Lázaro estava consolado. Nós vemos então que Deus tem um propósito. E eu quero concluir com o verso 3, que diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aqui nós aprendemos que nós somos servos. Ele é Senhor. Ele está no controle. Ele pode todas as coisas. A frustração do ateu não é que Deus existe. A frustração do ateu é que ele não é Deus. A frustração do ateu não é que Deus é todo-poderoso. É que ele não é o todo-poderoso. E que ele não pode todas as coisas. E ele se frustra com ele mesmo. Nós somos servos. É quem nós somos. Quer ser feliz? Seja um servo. Ele é o Senhor. Nós somos servos. Irmãos, nós precisamos contemplar o nosso Senhor Jesus na sua glória. Mas para isso nós temos de lembrá-lo na sua humilhação. Nós temos de reconhecer que neste mundo nós vamos ter aflições. Mas Ele nos deu a sua palavra para que tenhamos esperança, para que possamos achar graça para viver num mundo tão sem graça. E nós viveremos, se olharmos para Cristo.